essa parte aqui a gente chama de processo não capaz. Ele não está sendo capaz de entregar o que se espera. Continuando aqui o nosso estudo, né, de análise descritiva, vamos agora falar de alvo, que é um pouco até óbvio, mas é importante a gente relembrar. Alvo, target, objetivo, meta, é tudo muito parecido, tá? Mas o que é que você tem que imaginar? Para tudo que você vai fazer, o ideal é que você tenha um objetivo, um alvo a alcançar. Na natureza também existem alvos específicos. O nosso corpo humano, por exemplo, o ideal é a gente ter uma temperatura do corpo, se eu não me engano, de 37,5. Então, do ponto de vista saudável, o alvo é você ter 37,5. A partir do momento que você vai se distanciando do alvo, pode ficar complicado. Você ainda não está doente, mas chega um momento que você vai estar doente. Se você estiver bem acima de 37 graus, você começa a ter o que a gente conhece de febre. Né? Então, o que é alvo? Para cada característica mensurável, temos um nível desejado de performance, que a gente chama de alvo. Temperatura do corpo é em torno de 37 graus. Por exemplo, o meu horário de trabalho é 7h15, então coloquei aqui, esse é o meu alvo. Tá? Pagar o cartão de crédito no dia do vencimento e de preferência forma automática, para que eu não tenha nem que pensar nisso. Tá? São alvos que a gente define. Fazer um curso de Green Belt, Yellow Belt ou Black Belt, ou um curso de estatística, baseado com o uso do Minitab, é um alvo para você também. Tá bom? Legal. Aí, nós vamos falar de distribuição de dados agora. Nós temos o que, gente? Esse aqui é um exemplo de entrega do dia seguinte que eu lembro que tinha no Brasil, quando eu morava aí. Eu não sei como é que tá agora, tá? Eu acho que já tem até Sedex, né? De 2 da tarde, sei lá. Bem, o avanço da logística melhorou, né? A logística em geral melhorou muito no mundo, inclusive no Brasil. Tá? Então, nós temos aqui uma situação de entrega no dia seguinte, em que cada caixinha que você está vendo aí, cada retângulo, a gente pode imaginar como sendo uma entrega, e aí são os horários que foram entregues esses produtos. Então, por exemplo, 8 horas da manhã a gente teve 2 caixinhas, 9 da manhã teve 3 entregas, 10 da manhã teve 3, 6, 8, 11 da manhã 4 e 12 uma. Isso é a distribuição das entregas durante o horário, né, do dia, entre 8 da manhã e meio-dia, certo? Então, aqui, o que é que nós temos? Né? Como os dados medidos se localizam em torno do alvo, né? E qual é o alvo aqui, gente? Eu estou enxergando aqui que o alvo seja 10, tá? Eu não anotei, mas é essa a consideração que a gente tem que ter. O alvo é 10, e sendo que existem limites aceitáveis caso eu não consiga cumprir o horário de 10 horas. Nós sabemos que existe variação. O quanto que é aceito eu entregar esse produto, né, o SEDEX 10? Por exemplo, no caso do SEDEX 10, se eu não me engano, tem uma série de critérios para seguir, mas se passar nesses critérios, por exemplo, é até as 10 horas do dia seguinte. Então, seria o quê? Entregas 8 e 9 e 10 horas, está tudo bem, porque ele entregou até as 10. Já as entregas de 11 e 12 horas não seriam bem-vindas. Eu poderia considerar essas entregas como sendo defeitos. E olha a distribuição dos dados como ficou, entendeu? Eu tenho uma alta variação aqui. Eu vario de 8 da manhã a meio-dia, tá bom? Sendo que é o que é problema? O que vem depois das 10. Joia. Aí eu posso pegar essa distribuição dessas caixinhas e colocar ele nessa linha. Isso aí representa um pouco a característica, né, da distribuição dos dados. Eu não sei se você observou, mas isso aqui, gente, nada mais é do que um histograma, tá? É exatamente isso, ele é um histograma. Só que a gente não enxerga dessa forma no Minitab. Aí, essa parte de cima aqui de cada hora, né, 2 itens para 8 horas, 3 itens para 9, 8 itens para 10, eu transformo isso numa linha, que eu chamo isso de distribuição, tá?
que nesse formato, inclusive, ele está bem simétrico, tá? Mas ele poderia ser assimétrico. E aí, a gente está começando a juntar os conceitos. Eu tenho o conceito de alvo, que é o que eu quero atingir, e existe a distribuição dos dados do meu processo, e eu já coloquei aqui agora, inclusive, limites inferiores e superiores de engenharia, que são limites que traduzem a opinião, o desejo, o pensamento do cliente final. Então, aqui agora a gente já tem um conjunto de características conversando entre si. Certo? Legal. Então, o que mais a gente tem aqui? Nós temos o conceito de desvio, ou seja, cada entrega que não atinge diretamente o meu target, o meu alvo, eu chamo de desvio, que é a distância entre o valor que eu obtive comparado ao valor alvo, valor de referência que eu gostaria de ter. Isso a gente chama de desvio e é uma medida individual. É um ponto, tá? Se eu pegar o conjunto de vários pontos para pegar um desvio coletivo, como é que chama isso? Desvio padrão. Então, o desvio padrão é um desvio coletivo do conjunto de dados, certo? Eu sei que ainda é confuso, tá? A definição de desvio padrão. A melhor forma de explicar isso é fazendo um exercício prático, que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas nós temos duas grandes características com relação ao desvio padrão. A gente tem alta variabilidade, que ou seja, eu tenho uma curva bem aberta, que caracteriza o desvio padrão grande. Ou então eu tenho um desvio padrão em que eu tenho baixa variação entre o meu alvo. Um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. No geral, eu tenho baixa variabilidade. Então, a gente acaba trabalhando muito, olhando o comportamento do desvio padrão. A gente olha isso muito, gente. Isso é obrigatório para você que faz projetos de melhoria, estudos, certo? Ou está fazendo, exatamente, estudos e projetos de melhoria em geral. Qual que é a análise estatística que envolve isso aqui? Tudo bem? Vamos lá, gente. Então, nós temos aqui o que agora? Nós vamos fazer uma análise agora quando eu tenho um valor que está dentro dos limites aceitáveis, que é o limite inferior e superior de engenharia. Deixa eu até corrigir isso aqui, gente. Isso aqui deu uma escapadinha. Aí. Beleza. Tá bom? Aqui embaixo também. Isso fica mudando de comportamento. Eu tinha revisado isso ontem. Tá? Limite. Eu não sei se é o Google Sheets, se é o Google Sheets, tá? O PowerPoint do Google que faz isso. Eu acho que ele altera sem eu querer, tá? Vamos lá. Só 2 minutos, só 10 segundinhos, desculpa, vamos voltar. Então, gente, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma correlação que a gente faz entre capacidade de entregar o produto e centralização, né? Capacidade de entregar um produto ou um processo e a centralização desses dados. Se eu tenho um limite inferior e limite superior aqui bem definido, eu sei que o que está dentro desses limites, eles são produtos que eu considero como bons. E o que tiver fora dos limites são pontos que não são desejáveis e que tecnicamente eu chamo de defeito. Tá bom? E aí o que é que nós temos, pessoal? Nós temos aqui o que a gente chama de defeitos, que é o exemplo agora. Tá bonitinho agora? Show de bola. Então, notem que nós temos que analisar não apenas limites inferior e superior, mas como o conjunto de dados está entre esses limites inferior e superior. Tá? E aí nós temos duas situações. Nós temos uma situação que o processo está centrado aqui no alvo, note que a distribuição está bem no meio do alvo, porém, ele abriu tanto que ele começou a gerar defeito do lado esquerdo e do lado direito. Tá? Essa parte aqui a gente chama de processo não capaz. Ele não está sendo capaz de entregar o que se espera. Do lado direito aqui, a gente tem uma falta de centralização que contribui para o aumento de defeito. Tá? Então, os dois lados geram defeitos. Um porque ele está muito variado e o outro porque ele está descentralizado.
O ideal é o quê, gente? O ideal dos mundos que a gente faz em todo tipo de estudo que a gente possa fazer é buscar reduzir a variação e fazer com que os dados estejam centralizados no alvo. E aí, nesse caso, eu tenho o ideal, que é um processo capaz e centrado. Esse é o ideal dos mundos. Só que o seguinte, para fazer isso, eu tenho comportamentos e ações diferentes que eu tenho que atuar. E aí vem a perguntinha que tem aqui embaixo. O que geralmente é mais complicado, gente? Reduzir variação ou centralizar o processo? Para o vídeo aí, se você precisar, por o tempo que for preciso, reflita bem e me dê essa resposta. Tá bom? Vou contar aqui meus segundos aqui mentalmente. E o que é que eu posso dizer para vocês é o seguinte: sem sombra de dúvida, na grande maioria dos casos, lembre-se que eu nunca digo sempre ou nunca, já percebeu, gente? Porque na estatística essas palavras praticamente não existem. Tá? Tem exceções? Tem. Ó, tá vendo? Nem isso eu posso falar. Então, gente, no geral, na grande maioria dos casos, é muito mais difícil reduzir variação. Imagina, gente, um equipamento que produz uma peça com diâmetro de 100 milímetros. Tá? Beleza. Mas o meu alvo é produzir um diâmetro de 80 milímetros. O que é que eu faço com a máquina? Eu mudo o setup de 80, de 100 para 80. Aí ela começa a produzir diâmetro de 80 milímetros. Reduzir o problema de centralidade, de falta de centralidade. Então, note que muitas vezes um setup, um ajuste, resolve o problema de dados não centrais. Né? Agora, já na questão de alta variabilidade, eu não vou apertar um botão e ele vai reduzir a variabilidade. Muitas vezes eu vou ter que trocar peça. Muitas vezes eu vou gastar muita energia e tempo para reduzir essa variabilidade. Às vezes eu tenho muitos fatores que você não consegue ver que faz com que o processo tenha uma alta variabilidade. Eu preciso investigar. Inclusive, essa é a razão de muitos projetos de melhoria, reduzir a variabilidade. Tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, na grande maioria dos casos, reduzir a variabilidade é muito, mas muito mais difícil do que colocar os dados centralizados. Tudo bem, gente? Beleza? Show de bola. No próximo vídeo a gente continua.